Boa noite, meus amados irmãos. Estamos aqui ao vivo para mais uma live na Urstune Brasil. Queria aqui saudar o Gabriel Mariano, que se tornou um membro aí do nosso canal. O Rafael, muito obrigado aí pela confiança de vocês. Queria saudá-los uma vez mais. Ontem a gente ficou umas 5 horas em live com o Lucas Banzoli. Eu estava falando aqui com a nossa convidada. Acabou a live 2 horas da manhã. A gente falou muito contra os papistas, falamos sobre o olavismo, falamos sobre uma série de coisas que vocês venham falando aqui no canal. Foi muito bacana o papo. Mas hoje a gente veio aqui para falar sobre um tema que nos últimos tempos eu tenho me enveredado, que é o tema do feminismo. Vocês que me acompanham viram que eu fiz há pouco tempo um react a Débora Luciano, que foi uma aluna do Olavo de Carvalho, e lançou aí um livro com uma tese um tanto quanto engenhosa, que os papistas eles são muito engenhosos, né? Eles inventam muitas teses, eles tentam atribuir todos os males do mundo ao protestantismo. E agora a gente tem essa tese aí de que o feminismo ele foi causado pela reforma, de alguma forma, ou a reforma proveu as bases pelas quais ele se desenvolveu. Mas aqui a gente chamou aqui uma convidada para falar sobre o feminismo no geral, que é a Amanda Durra. É assim que fala seu nome, né? Amanda Durra, correto? Mais ou menos. Amanda Duran, Amanda Durham. Pode escolher. Aqui a gente fala Duran, pode escolher. Ok. Você me desculpa se eu pronunciar errado, então, irmã. Tranquilo. E eu vou pedir para ela se apresentar. Ela é administradora da página Fielmente Feminina, que é uma página do Instagram muito boa, que tem um conteúdo muito apropriado para mulheres. Eu recomendo fortemente, mas vou deixar ela falar aí do seu trabalho, já dizendo que é um prazer recebê-la aqui com a gente na Urstune Brasil. Obrigada, irmão Gabriel. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui na página do Urstune Brasil, que é, olha, eu vou confessar aqui, irmão, é a minha página, é o meu canal do YouTube favorito no momento, tá? Eu assim, maratone todos os vídeos, amo aprender, porque eu também amo filosofia, amo também ler Rushduni, enfim. Então, o irmão Gabriel é uma bênção, tem sido uma bênção para a igreja. E meu nome é Amanda Durham, e eu sou mineirinha de Belo Horizonte, mas eu moro aqui nos Estados Unidos já vai fazer 7 anos e meio. Me mudei para cá porque eu me casei com um americano, ele é pastor, e nós somos batistas reformados. A gente está no momento trabalhando na plantação de uma igreja, na verdade uma replantação, porque essa igreja estava prestes a fechar as portas, mas e ela era da SBC, que é uma convenção batista aqui dos Estados Unidos, que é a maior dos Estados Unidos. São batistas tradicionais, mas não reformados, enfim, com vários problemas teológicos e até de corrupção dentro dessa denominação. Então a gente saiu, e essa igreja saiu também, estava prestes a fechar as portas, procurando por um pastor batista reformado. Aprove a Deus nos enviar aqui para essa obra. Então é o que estamos fazendo no momento. E eu tenho a Fielmente Feminina no Instagram e aqui no YouTube também. Sou autora, sou escritora, publiquei esse livro aqui recentemente, Costurando a Modéstia no Coração, um despertar para a verdadeira feminilidade, um livro para mulheres, mas que também homens têm se beneficiado, porque é um estudo bíblico sobre a modéstia. Eu trago também o aspecto histórico, cultural e prático também, né? Então, foi como o Ministério Fielmente Feminina começou, foi pela modéstia, pelo ensino da modéstia cristã, e estamos aí ensinando as mulheres já há 7 anos. Amém, muito bom mesmo. Eu sinto me lisonjeado aí por saber que a gente é o seu canal favorito. A Urstune Brasil ela tem alcançado um público feminino bom ultimamente. Eu lembro que quando a gente começou só tinha homem acompanhando a gente. E eu tô desde o iniciozinho, era só homem mesmo. E aí eu comecei a divulgar também lá no Fielmente Feminina, as meninas começaram a vir também. Eu vi, apareceu as mulheres já tá me perguntando lá, fazendo perguntas, um monte de coisa de Kuyper, de neocalvinismo. Legal, mulher é faladeira, pode. É bom saber disso, né? Que a nossa página até um pouco tempo só tinha homem, né? Eu tenho um grupo lá no WhatsApp que assim, é 100 pessoas, 109 pessoas, se eu não me engano, aí 100 só homem.
Uau! É só homem falando, né? Mas que Hum. bom, eu fico muito feliz com isso. Mas a gente está aqui para falar sobre o feminismo. Você mencionou o seu livro, que ele toca esse assunto, procura fazer uma frente a esse assunto. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte, Amanda. A gente fala muito sobre feminismo. Eu creio que a maior parte dos cristãos hoje, pelo menos aqueles cristãos que a gente vê uma certa piedade, a gente vê que são cristãos sinceros, veem que o feminismo é uma coisa ruim. Aí, se a gente combate essa coisa ruim direita, é outro ponto que a gente vai explorar ao longo da live. Mas o que seria o feminismo? Como que você definiria o feminismo aí para a gente caminhar para a abordagem do assunto? Então, Gabriel e pessoal que está assistindo, a minha definição de feminismo, eu acredito que é bem diferente da definição mainstream, né? Porque o que se diz sobre o feminismo é que é um movimento social, político, que visa a igualdade entre homens e mulheres, igualdade de oportunidades, e, enfim, o fim da discriminação, combate ao patriarcado, que é verdade, esse ponto. Então é basicamente isso, né? E aí tem diversas formas de feminismo e vertentes que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas eu, com os meus anos de estudo e principalmente baseando-me na cosmovisão cristã reformada, eu entendi que o feminismo, ele antes de ser um movimento político, um movimento social, antes de apresentar esse caráter político que de fato apresenta, é um movimento é uma ideologia com caráter filosófico gigante, tá? Porque o feminismo, na minha percepção, ele é um movimento filosófico ou um conceito filosófico de subversão da ordem divina. Então, isso vai muito mais profundo, na verdade, do que simplesmente a questão política. E esse é o meu ponto principal, porque eu acredito que as antifeministas conservadoras falham muito, assim, enormemente no combate ao feminismo. Então, é esse movimento de subversão da ordem divina. E por que isso é feito? Porque há, no cerne do feminismo, ou metafísica do feminismo, há esse desprezo pela natureza feminina, criada pelo próprio Deus. Então, por isso que eu digo que o feminismo, a ideia de feminismo, não o movimento em si, conforme é categorizado, mas a ideia feminista em si surge no Jardim do Éden. Surge em Eva. Ali está a primeira semente do feminismo. Porque ali, Eva, em algum momento, ela desprezou a sua natureza feminina, a ordem divina ali estabelecida, ela como ajudadora idônea de Adão, como submissa a Adão, líder, né, o líder ali da família, líder de Eva, cabeça espiritual de Eva. Então, em algum momento ali, ela rejeitou isso, rejeitou a sua natureza feminina de submissão ao marido, e ela inverte isso por cair na mentira da serpente, né, representada ali pela serpente, representa o diabo, né? Ela cai ali nessa tentação, né, que parecia muito bonito, tal como o fruto que ela morde, né, que tinha uma aparência tentadora, bonita, e, portanto, ela acaba mordendo esse fruto. Tal como a mentira da serpente, né, uma tentação muito grande ali para Eva, e continua até hoje sendo uma tentação para nós mulheres, querer ser como Deus, né, querer ocupar o lugar de Deus. Não à toa no feminismo contemporâneo a gente vê direto, né, as mulheres se endereçando umas às outras como deusas, né? Você é uma deusa, não sei o quê. Na Bíblia mesmo nós vemos ali em Éfeso, no contexto ali de Éfeso, da igreja de Éfeso, havia uma idolatria gigante a deusas femininas, né? Uma delas sendo a deusa Diana, mas outras deusas femininas, era algo muito presente. Então, ali, Eva, ela se tenta, né, com essa oportunidade de ser como Deus. Então tá, então dá aqui esse fruto proibido, tá até bonitinho esse fruto, vou morder. E morde esse fruto desobedecendo a Deus, né? Aí está o pecado deles. E ali ela oferece ao Adão, que não é nada inocente, né? Muito pelo contrário,
até porque a ele foi dada a ordem, primeiramente. Antes de Eva surgir no cenário, Deus já tinha dado essa ordem a Adão: não toque naquela árvore, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Do contrário, você morrerá. Mas ele ali, ele abre mão de sua liderança, estipulada por Deus, estabelecida por Deus. Então ali ele também diz sim, senhora, para Eva, né? Sim, senhora, a subversão divina, e ele então morde o fruto, come do fruto, junto à sua esposa Eva. Então, eu vejo o feminismo como esse ódio à natureza feminina. E aí, o que acontece? Essa questão, desculpa, existencialista do feminismo, que é muito presente. Simone de Beauvoir, filósofa francesa, feminista, ícone aí, ela teve muita influência na segunda onda, mas ela é considerada uma feminista existencialista, mas eu vejo que esse existencialismo filosófico está presente desde sempre, sabe? Quem sou eu como mulher? No que consta a natureza feminina? O que a mulher faz nesse mundo? Para onde vou? Quem sou eu? Então, o que acontece é, com essa distorção da identidade feminina que ocorre no Jardim do Éden, a mulher começa a ser desconstruída. E ela começa a adorar um ser utópico, a adorar uma mulher utópica, criada por essa ideologia feminista. Como assim? Porque a verdade é que todos nós nascemos para adorar algo, isso é fato, né? Então, se a gente não vai adorar a Deus, a gente vai colocar outra coisa no lugar. O feminismo, por isso que eu ouso a dizer também que o feminismo é uma religião, uma espécie de religião pagã, porque há essa adoração a essa mulher utópica, sabe, criada aí no ideal feminista de a mulher que desfaz dessa natureza feminina, é uma mulher que rejeita a verdadeira essência feminina, então ela despreza tudo que é considerado feminino, a começar pelo seu próprio útero, né? A começar pelo seu próprio útero. Então ali o útero já não passa a fazer muito sentido, sabe? Porque a mulher começa a entender que a maternidade não é, afinal, uma missão tão elevada assim, é uma missão que rebaixa a mulher e não eleva a mulher, e não é para todas as mulheres. Algumas mulheres, não, elas têm útero à toa, só está ali de enfeite, né, que Deus deu útero para elas. Então, essa mulher utópica passa a odiar o útero, passa a odiar o casamento, e tudo isso, o útero, o ódio ao casamento, o ódio ao útero, né, a maternidade, é presente desde sempre, desde a primeira onda e desde antes da primeira onda, sabe, desde quando ainda não se falava em movimento feminista, mas já havia, obviamente, esse movimento de revolta feminina. Então, essa mulher utópica odeia a maternidade, odeia o casamento, odeia as futilidades femininas. Vou colocar aqui como futilidades porque, sim, a gente tem dois extremos, né? Se a gente pensar nas futilidades femininas, geralmente ligadas à beleza, por exemplo. Se a mulher passa a adorar a beleza, adorar as coisas externas, né? Essas futilidades, digamos assim, se ela começa a fazer disso objeto de adoração ao bem máximo da vida dela, sabe? Ela gasta tempo praticamente só com isso. Aí é vaidade. Vaidade nada mais é do que a idolatria, nesse caso, a idolatria da aparência, né? Então, sim, é pecado. Agora, se a gente souber redimir essas futilidades, né, que envolve a questão da beleza feminina, aí o contrário, aí vai apontar para a beleza do Criador, vai apontar para Jesus, o nosso Salvador, né? Então, havia também você pega as obras das feministas, e eu tenho esses livros aqui, gente, que coisa maçante de se ler, pelo amor, mas assim, todos eles têm esse tema em comum, sabe? De autoras de primeira onda, da segunda onda e da terceira onda, tem esse tema em comum, que é o ódio à maternidade, a rejeição à maternidade, ao casamento e às futilidades femininas, tá? Ou seja, elas querem transformar a mulher num macho, né? É uma mulher macho. E é o que a gente mais vê, infelizmente, nos dias de hoje, é a mulher macho mesmo. Inclusive no nosso meio cristão, inclusive entre as antifeministas conservadoras. Então,
vou parar por aqui para saber se você tem alguma coisa a acrescentar ou perguntar, Gabriel. Não, acho que as suas considerações foram bastante ricas aí. Você evocou o feminismo com uma espécie de filosofia, mais do que isso, com uma espécie de religião. E eu acho que isso é muito correto. Só interagir aqui com o comentário do Gilberto, que ele falou, ela está corretíssima, existia o divino feminino apontado por centenas de culturas antigas. Isso foi uma coisa que eu mencionei em um react há pouco tempo atrás, que eu fiz a Débora Luciano, como eu mencionei, que ela falou que existia uma cultura que entendia que a mulher é mais maligna que o homem, e que essa cultura está presente no pensamento pagão, você vê no mito de Pandora, e ela fez uma associação um tanto quanto questionável a Eva, sustentou que a própria igreja via que Eva ela era mais maligna que Adão, e uma série de erros, até na interpretação que ela tem dos reformadores, mas eu expliquei no meu react que existe uma corrente pagã que também deifica a mulher. Só que essa deificação da mulher, eu não expliquei muito quando eu falei no react, mas é uma deificação do feminino. Não é da mulher em si, é do feminino, como algo assim divino. Então, achei muito rica essa sua fala quando você fala que Eva teria sido a primeira pessoa a cair nesse erro, porque Eva ela deixou de ser submissa a Adão, né? E Adão caiu. Aqui eu não estou dizendo que a culpa foi maior dela, como a Débora Luciano afirmou, mas assim, você vê que de fato Eva ela quis ser independente, primeiro de Deus, né, que é a autoridade absoluta, e depois em relação a Adão. Achei muito bom aí sua colocação muito rica sobre o feminismo. E em relação às antifeministas, eu vejo que isso é muito correto, porque mesmo nesse meio de pessoas que criticam o feminismo, você vê que as mulheres elas querem parecer homens. Elas não querem parecer mulheres. Há um tempo atrás eu ainda via uma certa estima por donas de casa, mas as antifeministas pararam de defender as donas de casa. Hoje parece que a mulher tem que ser CEO, tem que ser profissional, tem que fazer tudo, tem que ser uma super mulher, né? Então elas desprezam o feminismo, o feminismo, mas elas usufruem do que o feminismo trouxe, que acaba sendo uma hipocrisia. Exato, esse é o ponto, né? O antifeminismo contemporâneo, que, assim, na verdade, o antifeminismo, pessoal, sempre existiu, tá? Então, desde quando começou a primeira onda feminista nos Estados Unidos, com a convenção, formalmente falando, né, quando se deu o início, com a convenção de Seneca Falls, ali já havia um antifeminismo no sentido de que um grande número de mulheres, assim, um grupo muito maior, na verdade, do que as feministas, disseram assim, não quero esse trem, não quero esse trem de voto, não, me deixa quieta aqui na minha casa, com minha família, não quero saber disso, não. Então, já havia um antifeminismo desde sempre, tá? E eu posso até falar um pouquinho dessa questão do voto, mas eu não sei, eu acho que vão me bater, então eu vou pensar se eu vou falar o que a minha percepção da primeira onda do feminismo. Assim, pode falar à vontade. Porque o que acontece é que a gente vê muito, até entre algumas das antifeministas, a gente vê, não, mas e até cristãs protestantes, tá, eu já vi, falando que, não, mas a primeira onda foi legal, foi boazinha, foi boa, que afinal garantiu o direito das mulheres ao voto. Tá, se foi realmente garantido pelas feministas, eu não vou falar muito obrigada, desculpa, porque o que acontece? Primeiro que essa questão de direita, esquerda, de democracia, da forma como conhecemos, é um fruto da Revolução Francesa. Então, não tem como eu celebrar isso ou querer fazer parte disso. O que eu vejo que a Revolução Francesa trouxe, né, e depois veio a Revolução Industrial e tudo isso, trouxe uma fragmentação da família, sabe? E uma fragmentação da sociedade como esfera privada e esfera pública. E essa questão do voto vem para corroborar isso, porque aí causa uma fragmentação dentro do seu próprio lar. É o seu marido votando e a sua esposa e a esposa votando. Então, assim, se o marido vota na direita, vota no Bolsonaro, ele vai lá e vota no Bolsonaro. E a esposa, se ela vota no Lula, ela vai lá e vota no Lula e não está nem aí para a autoridade do marido dentro da família dela.
Então, isso já causa uma divisão nada bíblica dentro do próprio lar, né? Porque, biblicamente, a gente entende que o marido é o cabeça da família. Cabeça da família. Assim como Adão é o cabeça federal, né? O representante federal da humanidade, o marido, ele é o cabeça ali da família. O Brandon, pastor Brandon, ele é o meu cabeça, entendeu? Não tem como. E eu amo, por sinal. Ele é o meu cabeça espiritual, ele é o meu pastor, enfim. Então, eu não faço questão nenhuma, na verdade, de votar. E aí que eu acho que talvez vão me bater. Mas eu não faço questão nenhuma de votar. Eu me abstenho, porque eu confio no voto do meu marido, que ele representa. O voto dele representa a nossa família. Pronto, entendeu? Então, já parte por aí. Então, não, eu não acho que foi uma coisa boa a primeira onda. E como eu disse, desde a primeira onda, já havia essa rejeição à natureza feminina. Ali começou, não ali, né, foi em Eva, como eu já disse, mas ali, formalmente, começou o processo da mulher macho, a desconstrução da mulher feminina e a construção da mulher macho. Acontece uma rejeição enorme da ordem criacional, desde sempre, desde Eva e na primeira onda também, sabe? Na primeira onda do feminismo, que muitas pessoas consideram algo bacana, porque foi focada no voto e na educação feminina, clamando, protestando por mais educação e tal. Tá, mas o cerne disso tudo é a rejeição, primeiro, da ordem criacional, tá? Porque na ordem, o que é a ordem criacional, né? Deus ele criou hierarquias. E aí é outro ponto que eu vou discordar com muitos protestantes que não admitem isso de forma alguma, sabe? Mas Deus ele criou hierarquias desde Gênesis. E tem hierarquias na sua criação. Então, na ordem criacional da humanidade, vem um homem como líder, vem a mulher submissa ao homem. O Adão e Eva. Eva se submete ao seu marido. Além dessa rejeição da ordem criacional, há também a rejeição do mandato cultural, que também já começa a ser formalizado desde a primeira onda. E o mandato cultural, o que é? Nada mais é do que uma ordenança divina para que seres humanos exerçam domínio. E esse exercer domínio sobre a criação inclui a multiplicação, né? Então, sejam férteis e multipliquem-se. Isso é parte do mandato cultural divino, vindo do próprio Deus. Então, essa rejeição, essa mulher utópica feminista, né, criada, que rejeita o útero, ela rejeita a ordem criacional e ela rejeita o mandato cultural também. Isso desde a primeira onda, sabe? Desde Mary Wollstonecraft, que ela é considerada uma proto-feminista. Mas que hoje ela é vista assim, como um ícone, uma representante muito importante do feminismo e tal, que deu bases ali para a primeira onda. Ela já fala, sabe, com um certo assim, desdém do casamento. Ela já fala sobre isso, entendeu? E a gente vê em muitas obras dessas feministas antigas se referindo ao casamento, inclusive, como uma prostituição, algo parecido com a prostituição. E algo imposto sobre as mulheres, sabe? Por quê? Porque não tem a menor ideia de mandato cultural, de ordem criacional, de telos, sabe? Qual que é o telos feminino, qual que é o telos masculino, qual que é o nosso propósito, sabe, aqui nesse mundo? Por que a gente está aqui? Por que Deus fez homem e mulher? Por que ele não fez homem e homem, ou mulher e mulher? Tem um motivo, ok? Então, e é muito interessante a parte que você fala sobre deificar a mulher, né? Isso eu ia falar mais para frente, mas eu já vou puxar porque você trouxe isso. Isso é muito complicado porque acontece também desde sempre e isso acabou resultando em vários pontos nocivos, mas um deles foi a efeminação da igreja, ou feminilização da igreja, tá? Se a gente pensar, por exemplo, na era vitoriana, não sei se vocês sabem, mas na era vitoriana, que já havia essa sociedade fragmentada, a mulher, ela carregava ali a responsabilidade de carregar todas as virtudes, tá? E não há um mal em si, né, em nós mulheres carregarmos virtudes, isso é de fato
bíblico, mas é algo que precisa partir de dentro de um coração regenerado por Cristo, não é algo que vem de fora, é algo que vem da nossa transformação em Cristo, do nosso novo nascimento, vem do Espírito Santo. Então isso não é o ponto, né, da era vitoriana, mas a mulher, ela carrega essas virtudes e ela é vista na era vitoriana como o anjo da casa, o anjo da casa. Porque a partir da Revolução Industrial, que a sociedade ela é fragmentada, né, esfera privada, esfera pública, o homem sai de casa. Né, o homem sai de casa para prover, para trabalhar. A mulher fica em casa com os filhos. Então, ela passa a ser vista como a guardiã do lar, da sociedade, como realmente um ser mais espiritual, sabe? Mais conectado com o espírito, mais conectado com a natureza, com mais virtudes do que os homens, já que os homens é aquele, sabe, o brutão, o bruto, o ríspido que está lá fora matando o leão, sabe? Só que isso é muito problemático, é muito problemático. Isso afastou os homens da igreja. Esse foi um dos fatores, a era vitoriana, e também o segundo avivamento também, né, grande avivamento, que daí surgiram várias heresias, várias coisas complicadas, aí, distorções do cristianismo, e a mulher como, mais uma vez, um ser mais espiritual, mais místico, e isso complicou demais a vida do crente, porque o que nós temos hoje, né, como resultado aí desse contexto histórico, a gente tem uma igreja muito feminilizada ou muito efeminada, muito afeminada. Os homens saíram da igreja, sabe? Os homens saíram da igreja, aí adentrou a igreja aquela visão escatológica dispensacionalista, né? Adentrou a igreja, tomou a igreja, e aquele emocionalismo exacerbado, aquele emocionalismo produzido ali pelo ambiente eclesiástico também, né, está consumindo as igrejas, e as mulheres estão mais na igreja do que os homens, essa é a verdade, pelo menos aqui nos Estados Unidos, essa é uma realidade, e a gente sua, mas luta para trazer os homens para a igreja, é só realmente no poder do Espírito Santo que isso vai acontecer. E aí vai vindo um tanto de coisa aqui na minha cabeça, né? Porque aí abandonou-se também essa visão, o pós-milenismo, né, como visão escatológica. É raro, são grupos pequenos que têm essa visão escatológica, especialmente no Brasil. Aqui está maior, está crescendo mais e mais a visão pós-milenista. Mas aí, o que acontece? Quando o homem ele entende essa visão pós-milenista, né? Quando ele entende que ele continua sendo o cabeça espiritual de sua família, que ele continua sendo o líder de sua família, né? Que ele continua sendo o líder da igreja. Quando ele entende isso, sabe? E entende, não, eu estou aqui para ganhar, a gente não vai perder no final, né? Como diz, acho que foi o John MacArthur que disse que a gente ia perder no final. A gente não vai perder no final, a gente vai ganhar esse trem. O trem, sou mineiro. A gente vai ganhar esse trem, né? Quando o homem perceber isso, a missão dele, o telos dele como homem, sabe, aqui colocado nesse mundo, ele vai voltar para a igreja, e a gente vê os jovens se levantando, como Gabriel. Aqui nos Estados Unidos também tem vários jovens, homens reformados, sabe, nessa levada. Enfim, eu nem sei por que eu comecei a falar disso, mas é para dizer que essa coisa de deificar a mulher é muito problemático, né? E tem visões diferentes aí de Adão e Eva, porque Eva é bobinha, por isso que ela caiu, então Adão é mais culpado, então, não, Eva é a mais culpada, porque ela que pecou primeiro, então a mulher é mais maligna do que o homem. Não. Essas visões pagãs estão todas erradas, né? A verdade é que ambos têm o mesmo potencial, homem e mulher têm o mesmo potencial para o pecado, o mesmo potencial maligno para o pecado, se apartados de Cristo, muito mais, e ambos têm potencial piedoso, né, para a santificação, para a santidade, se em Cristo estiverem, apenas se em Cristo estiverem, não há outro caminho, né? Por isso que é outra crítica também que eu faço ao antifeminismo. Por exemplo, eu vejo, né, assisto a muitos debates dessas antifeministas famosas e tal, e a missão delas me parece ser convencer quem está assistindo de que tudo que elas conquistaram, de que o lugar de poder que elas ocupam não é uma conquista feminista.
Não é, entendeu? Assim, não, nada a ver, tem nada a ver com feminismo e tal. Então, essa é a missão delas, em vez de se basearem na Bíblia, sabe? Em vez de evangelizar essas feministas nesses debates. Não, elas fogem do contexto bíblico, elas procuram nem tocar nesse assunto, para não parecer que elas são fanáticas religiosas. Então, elas só vão na história ali mesmo e tentam refutar que tal feminista conquistou tal coisa, e fica meio, desculpa, assim, fica meio ridículo, meio bobo. Sabe, uma coisa meio infantil? Ah, não, você não me deu isso, eu conquistei por mim mesma, ou porque foi concessão de um homem. Bobagem, de que me importa isso, sabe? E sim, as mulheres têm um poder persuasivo gigante, essa que é a verdade. Então, sim, em muitos casos, as feministas têm culpa no cartório, sim, conquistaram as coisas aí que as mulheres tanto almejam. Sabe, nem que seja lá, ó, falando na orelha lá dos homens, ah, me dá isso, me dá aquilo, me dá esse direito ao voto, me dá... Sim, as feministas conquistaram essas coisas, enfim, mas esse não é o ponto, não deveria ser o ponto do antifeminismo. O ponto do antifeminismo, primeiro, é ser anti ou contra essa ideologia demoníaca, não contra as feministas em si, porque a partir do momento que a gente olha o inimigo com amor, a gente quer evangelizar, a gente quer que essa mulher perdida seja encontrada por Cristo. Entende? Então aí já tem uma diferença gritante no embate, né, das feministas e das antifeministas, né? Então a primeira coisa é isso. E a segunda coisa é convencer as pessoas sobre a natureza feminina, a partir da Bíblia, a partir do Éden, sabe? Deus, ele, ao amaldiçoar Adão e Eva, o que ele amaldiçoa? Né? Amaldiçoar devido à desobediência deles, ao pecado original. A primeira coisa que ele vira e fala para Eva, né, filho, Eva, eu vou amaldiçoar a sua gravidez aí, ó, o parto, né? Então é a maldição imposta na mulher, as dores do parto. Deus, ele podia ter escolhido amaldiçoar qualquer outra coisa na vida da mulher, mas ele amaldiçoa isso, porque é algo inerente à mulher, sabe? A maternidade, o gerar filhos. A gente tem útero para isso, né? E no Adão, o que ele amaldiçoa no Adão? Ele amaldiçoa o trabalho do Adão, né? O suor vai ser sofrido ali, a terra agora, Adão, tá maldita, você vai sofrer, meu filho, para trazer pão para casa, né? E o pobre dos homens sofre mesmo, só que agora não são só os homens que sofrem nesse sentido, graças ao feminismo e à Revolução Francesa, ao Iluminismo, graças a essas porcarias todas, as mulheres também estão lá fora competindo com os homens e sofrendo com o suor do rosto, né, para prover o alimento para a família. E aí, o que elas fazem? Então, um dilema agora. E aí? Como é que vai ter filho? Como é que vai criar os filhos nos caminhos do Senhor? Como que vai manter a casa, ser a dona de casa? Né? Eu amo a palavra em inglês para dona de casa, que é homemaker. Ela faz a casa, né? A fazedora do lar. Como que fica um lar sem a mulher? Né? Já que fragmentou a sociedade, não devia ter fragmentado, começado por aí. Então, já que eu já dou uma opinião impopular. Para mim, não devia, o homem não tem que sair de casa também. Sabe? Eu acho assim que, como cristãos, nós deveríamos ser os primeiros a buscar redimir, redenção, sabe? Nessa parte do trabalho. Porque antes as famílias eram produtivas, os lares eram produtivos, o sistema econômico era completamente diferente. Então ali você tinha comunidades, sabe, vivas, vívidas, e o lar produtivo. Esposa, marido, filhos, tanto de filhos, um tanto geralmente, né? Esposa, marido e filhos trabalhando juntos ali. E essa é a minha visão, né? É o meu sonho de menina, sonho de princesa, é ter isso de volta. Algumas famílias, né, conseguem fazer isso, e eu oro para que mais e mais famílias consigam fazer isso. E um outro ponto, Gabriel, e você pode me interromper a qualquer momento, tá? Porque eu falo, eu sou faladeira, mas é porque eu não quero perder o raciocínio. Mas, assim, outro ponto, porque eu mencionei essa questão da maternidade como um chamado elevado da mulher, a gente não pode falar mais isso hoje em dia na igreja, que a maternidade é o chamado mais elevado da mulher, é a missão mais elevada da mulher. Não pode, não pode, é falta de empatia. Então vamos lá, e aqui vai outra questão. E aí eu vou me colocar, vou expor um pouco da minha vida pessoal para
que as pessoas que estão assistindo entendam, especialmente as mulheres que estão assistindo. E eu tenho um tom mais amoroso com as mulheres, eu acho que é importante. Bom, eu não tenho meu útero mais, e nós não geramos filhos. Eu sou casada há mais de 7 anos, e meu útero sempre foi muito doente, muito doente. Então, 3 anos atrás, numa cirurgia de emergência, eu tive que remover meu útero. Removeram o meu útero antes de que eu pudesse ter a chance de ter filhos. E a gente sempre tentou, assim, nunca usamos nenhum método contraceptivo, mas aprove a Deus não nos enviar nenhum filho biológico. Então, eu perdi meu útero 3 anos atrás, foi quando descobriram um câncer, inclusive, já descobriram uma metástase no útero, que foi retirado. Então tá, mas eu não vou ficar falando aqui sobre minha saúde. O que eu quero trazer com isso é o seguinte, aqui tem a verdade, tá? Então aqui tem a verdade. Aqui, em torno da verdade, estão as circunstâncias. As circunstâncias vividas no mundo caído, que é um mundo caído. A gente não vive no mundo perfeito, no mundo ideal. Não ainda, né? A gente ainda viverá isso. Mas aqui estão as circunstâncias, aqui está a verdade. E aí, o que começou a acontecer, e que não acontecia antes, né, com os reformadores e tal? As circunstâncias começaram a mudar a verdade, a relativizar essa verdade aqui, que é absoluta. Então, estão aqui as circunstâncias. Aí, estou aqui, ó, a Amanda está aqui, ó. Perdi meu útero, não posso gerar filhos. Ups, deixa eu colocar isso aqui, deixa eu manchar essa verdade com isso, com a minha circunstância. Então, porque eu não consigo gerar filhos, agora, então, eu não vou poder mais falar que nós mulheres temos úteros para gerar filhos. E que a maternidade é o chamado mais elevado da mulher e que faz parte da natureza feminina. Eu poderia fazer isso, porque tantas mulheres fazem, tantas teólogas, gente boa fazem. Tem teóloga gente boa também, não é só teólogo gente boa, não. Sim, tem muitas, né? Muitas. Mas, depois de um luto muito grande que eu vivi, e eu não vou mentir para vocês, então é um luto que eu ainda vivo, mas com menos dor, mas ainda com um momento de profunda tristeza, tá? Mas depois que eu vivi esse luto, de fato, eu entendi que o meu luto não poderia mudar a verdade. Que eu não sou Deus. Não sou Deus, né? Então, esse é um outro problema com o cristianismo contemporâneo, sabe? Com a feminilidade bíblica. Gente, eu passo mal tem vezes, porque eu não posso ficar muito tempo no Instagram rolando o feed, porque sempre aparece esse trem pra mim, e eu não dou conta, entendeu? A mulher é mais emocional, gente. E tá? E é mesmo. Tem gente que não gosta também que fala isso. A mulher é mais emocional. Então, eu não dou conta porque eu fico muito alterada mesmo quando eu vejo essas coisas, sabe? Quando eu vejo teólogas conhecidas, escritoras e palestrantes e yada, 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 yada. E é tão bom não fazer parte de nenhum grupo, que eu não tenho rabo preso com ninguém. Mas me entristece, me enlouquece quando eu vejo elas simplificando e reduzindo, sabe, fazendo um reducionismo tão porco quanto a essas questões. Falando, por exemplo, não, o que importa é que você está trabalhando lá fora para a glória de Deus, é isso que importa. O chamado de ser esposa e mãe não é melhor do que ser, sei lá, uma CEO, whatever. Não, sabe, o que importa é fazer para a glória de Deus. Bom, elas jogam essa frase clichê lá fora, utilizando essa bela locução adverbial para a glória de Deus, muito bela realmente, mas elas tiram o significado inerente a essa expressão, porque nem tudo realmente é para a glória de Deus. E aqui eu vou abrir um parênteses. Claro que a gente precisa ser compassivo, tá? Eu uso sempre a palavra compaixão, o adjetivo compassivo, em vez de empatia, em vez da palavra empatia. Então, eu não uso a palavra empatia, eu não gosto. Eu gosto da palavra compaixão, eu acho muito mais bíblica e forte, sabe? Então, a gente exerce compaixão, sim, porque a gente vive num mundo caído, e a Revolução Francesa, o Iluminismo, o feminismo destruíram a nossa sociedade ocidental, que foi fundada, né, por preceitos cristãos, destruiu essa coisa toda.
Então, a gente tem compaixão com as mulheres, muitas mulheres, a maioria, que precisa sair de casa, ficar 8 horas por dia fora de casa e deixar os filhos na creche. A gente tem compaixão e a gente acolhe, a gente, sabe, a gente encoraja essa mulher e sim, falando que, sabe, se ela continuar orando, clamando a Deus, sabe, para que a enche de fé e que mude, sabe, mude a realidade dessa família, que mude a dinâmica dessa família e tal, e ela no trabalho dela, seja qual trabalho for, ela faça com ética cristã, não é? Com contentamento. Sim, isso tudo a gente encoraja. Mas, mais uma vez, isso não pode mudar essa verdade que está aqui. Porque isso daqui é como se fosse um emaranhado de verdades absolutas que está aqui, que é bíblico, que não muda. Então, sim, o que é melhor? É melhor a mãe estar em casa com os filhos, já nessa sociedade fragmentada. É melhor a mãe estar em casa com os filhos, educando os filhos, criando os filhos, ensinando a palavra de Deus aos filhos dia e noite, porque está na Bíblia isso, para fazer isso, dia e noite. É melhor essa mãe estar aqui, no seu ninho, sabe, no seu lugar de proteção, criando os filhos para o Senhor, passando a sua fé aos filhos. É melhor isso ou é melhor essa mãe estar aqui, nessa outra realidade paralela, deixar os filhos numa creche com gente que provavelmente nem cristã é, e estar aqui se submetendo a um chefe, se submetendo a um outro homem que nem é seu marido? Que geralmente é isso que acontece, queridos, porque a realidade é essa. Vocês podem fazer a birra que foi, eu detesto o patriarcado e tal, mas a sociedade, ela é patriarcal, assim, predominantemente. Mas aí basta a gente ver o que a gente quer. A gente quer um patriarcado, um patriarcalismo impiedoso, demoníaco, pagão, ou a gente quer um patriarcado bíblico, piedoso, de homens cristãos no poder, na liderança, regendo seus lares, regendo a igreja, regendo a sociedade. Bom, é isso que eu quero, né? Mas a verdade é essa, a maioria dos chefes, dos líderes, chefes de CEOs, são homens. Então as mulheres deixam o seu ninho, sabe, ali bonitinho, deixam isso para ir lá fora, se submeterem a homens, muitas vezes, pagãos, que podem descartar essas mulheres a qualquer momento. E as feministas estão, que legal, conquistando, né? Que não faz Amanda, o menor sentido. Uhum. só fazer um pequeno comentário sobre essa questão que você falou, que isso é uma coisa que eu vejo muito. Eu trabalho na indústria já faz uns 7 anos. E assim, eu vejo na indústria trabalhando comigo algumas mulheres que são feministas. É impressionante a subserviência delas aos patrões, né? Então, assim, isso é uma coisa que acaba acontecendo, mesmo que elas não queiram. E um ponto importante que você falou aí, eu já falei isso aqui outras vezes, eu vou aqui afirmar novamente, é que eu não me considero um complementarista. Eu vejo algumas pessoas falando, o complementarismo é a visão bíblica. E eu acho que não é. Eu vejo que o complementarismo é uma mera reação ao igualitarismo. Eu me considero um patriarcalista. Eu acredito que a palavra de Deus é patriarcalista. E então você tem a liderança do marido sobre a esposa, sobre o lar, e a forma de sociedade que eu defendo, que eu acredito que é aquela pela qual nós, que somos cristãos, devemos militar, é uma sociedade em que as famílias trabalhem próximas. Isso aí que você falou da Revolução Industrial é muito assertivo, porque eu vejo que as pessoas elas subestimam muito o valor da Revolução Industrial. Praticamente todo mundo hoje, do meio da direita, vamos colocar assim, sabe que a Revolução Francesa foi ruim, porque ela trouxe um ideal de liberdade humanista, um ideal de igualdade humanista, mas a Revolução Industrial foi quem permitiu que isso se concretizasse, porque você tira o marido de casa, você deixa a mulher com os filhos, você separa os dois com o tempo que acontece. A Revolução Industrial ela tem como corolário uma separação até mesmo das mulheres do lar, porque hoje você vê as mulheres no mercado de trabalho. Então as famílias estão totalmente fragmentadas, e isso é um problema muito, muito sério. E sobre a questão da ordenação feminina que eu toquei, uma coisa muito importante é que eu vejo que dentre essas teólogas gente boa que você falou aí, o que acontece? As teólogas gente boa, só mutei seu microfone um minutinho que está dando uma microfonia aqui, já abro.
você vê que algumas teólogas feministas, né, que elas não vão dizer que elas são feministas, vão falar que elas são igualitaristas, né, que é um outro termo para feminismo. Elas dizem uma coisa muito curiosa que eu queria que você comentasse, que elas vão falar assim, inclusive tem uma teóloga aí, amiga do Gente Boa, né, a Vic Valente, que ela escreveu um livro em favor da ordenação feminina. E ela defendeu que a subordinação da mulher ao homem é algo que foi uma consequência da queda. Ou seja, antes da queda, Adão e Eva eram iguais. Aí, a partir do momento que a queda aconteceu esse processo da mulher ser submetida ao homem. Como que você vê essa noção? Porque é uma noção muito comum dentre os meios igualitaristas, e eu não vi só ela defendendo isso. Os teólogos, gente boa, que defendem o igualitarismo, eles vão por essa linha. Quase todos eles, eu acho, defendem dessa forma. Foi muito bom você perguntar isso, porque tem uma coisinha aqui que eu anotei que eu quero trazer. Deixa eu ver se eu acho que só um minutinho. Aqui. Ai, queria achar. Aqui, acho que eu achei. Enquanto ela vai achando, só pedir pro pessoal, curta aí a live, compartilha essa live aí para o máximo de pessoas. Eu esqueci de falar no início. Vamos ajudar aí a gente a alcançar novos públicos. Então, eu não achei exatamente o que eu queria, mas eu sei mais ou menos a ideia que é. Enfim, isso é... Gente, eu considero heresia, né, falar que foi após a queda. É bem claro, na verdade, que antes da queda, Adão já era o cabeça, já era o líder, né? Ele foi formado primeiro. Então, primeiro foi formado Adão. Antes de Deus criar a mulher, Adão já tinha sido dado a Adão várias tarefas ali para ele desenvolver no jardim, né? Então ele estava ali cuidando do jardim, cultivando o jardim, protegendo o jardim, nomeando as coisas. Mas aí Deus, ele viu que não era bom que o homem estivesse só, e não é mesmo, né? Não é mesmo. Por isso que o casamento é o que é normativo, né? E não a solteirice. Esse é um outro ponto também que a gente pode trazer. Mas aí então ele cria Eva. Então primeiro foi formado o homem, depois foi formado a mulher do homem e para o homem. Que a Bíblia fala essas duas coisinhas, do homem e para o homem. E o homem ainda nomeou a mulher, gente, 2 vezes. Foi o homem que virou para a mulher e falou assim: vou te chamar mulher. E a palavra, o hebraico, é isso que eu estava procurando aqui, mas eu lembro. Homem é ish, eu não sei se pronuncia assim, mas ish é o homem, né, em hebraico, e a mulher é isha. Então, até a estrutura vocabular, o léxico ali, é interessante, porque você tem um ish, e aí você acrescenta uma letrinha só, e aí vira o vocábulo destinado à mulher, isha. Né? As traduções, elas colocam como homem e mulher, aí não dá para perceber isso, né, muito bem. Tem algumas traduções que trazem varão e varoa, que aí traz essa ideia do ish e da isha. Mas, enfim, então, a verdade é essa, pessoal, você tá entendendo? E a mulher é a glória do homem, tem isso também, acho que em 1 Coríntios 11, salvo engano. E tudo baseado na ordem criacional. Né? Então, quando se é dito ali em Efésios 5, para que a mulher se submeta ao seu marido, né? E também em Timóteo, 1 Timóteo 2 ou 3, salvo engano, que fala que a mulher permaneça calada na igreja, que não exerça autoridade de homem. Né? Ali, tudo isso é fundamentado, a base disso é a ordem criacional. Que tanto que depois Paulo diz, né? Porque foi criado primeiro Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, Eva foi a transgressora ali, né? Então, é muito claro, né? Essa ordem criacional, ela vem com certeza antes da queda. Amanda, desculpa te cortar, só fazer uma observação. Eu já vi pessoas falando que esse versículo aí que Paulo usa, ele está fazendo uma aplicação no contexto, e não é o caso. Paulo está evocando a ordem criacional. Esse ponto, só enfatizar o que você falou, ele está falando visto como no princípio.
no princípio não tinha queda ainda. Então isso joga por terra toda essa argumentação dos igualitaristas, né, da Vic Valensky, dos teólogos gente boa. Eu concordo com você, eu acho que o igualitarismo ele deveria ser considerado heresia. Esse é um outro problema que eu vejo nos complementaristas. Eles acham que o igualitarismo é uma posição tolerável. E eu vejo que um problema que a igreja tem enfrentado é que ela tolera tudo, né? Você pode defender qualquer coisa, daqui a pouco vai ter gente... E é fato isso, a igreja caminha para isso, vai ter gente defendendo teologia LGBT e vai ter diálogo com esse tipo de gente, como alguns teólogos já entendem como cristãos. Então, eu entendo realmente que a gente precisa começar a entender a palavra de Deus, a base do que seria uma cosmovisão bíblica, como um parâmetro. Na verdade, voltar a entender isso. Porque as heresias do passado elas não chegaram nesse nível, né? Você olha para as heresias do passado e em nenhum momento alguém chegou a sustentar algo tão absurdo. E hoje, mediante a modernidade, porque sim, isso se dá devido à modernidade. Eu já vi algumas pessoas como a Vic falando o seguinte, até você pode comentar isso que eu vou trazer aqui. Algumas pessoas como a Vic comentando o seguinte, falando que antes do feminismo surgir, já tinha igrejas que estavam indo para a ordenação feminina. Aí chegou o feminismo, essas igrejas se acanharam. Ou seja, olha o nível do argumento dessa gente. Ah, não. As igrejas já estavam caminhando para a ordenação feminina. Só que o feminismo ele apenas levou elas a se assustarem. E o feminismo teria gerado conservadorismo no meio da igreja. Queria que você falasse um pouco sobre isso, se possível, porque é um ponto que eu vejo na tecla. Uhum. Bom, num ponto ela está certa. Essa coisa da ordenação feminina surgiu antes do movimento feminista como a gente conhece, né? A primeira mulher ordenada pastora foi em 1853. 1853. Foi a primeira mulher ordenada pastora. E assim, mais uma vez, fruto da primeira onda do feminismo, sabe? Ali já esse descontentamento com a natureza feminina. E essa mulher ordenada pastora, acho que foi uma americana, eu tenho até o nome dela aqui. Deixa eu ver se eu acho, que eu não decorei o nome dela, mas eu coloquei aqui. Essa mulher foi ordenada pastora e ela se... Peraí. É porque eu notei tanta coisa. Porque essa realmente... Aqui, ó. Antoinette Brown Blackwell. Ela foi a primeira mulher ordenada nos Estados Unidos, isso mesmo, em 1853, acertei a data, lembrei da data. E ela foi, né, ela estudou numa faculdade ali, que foi a primeira faculdade americana a treinar mulheres na teologia, então, o primeiro seminário ali que treinava homens e mulheres e tal. E isso abriu portas, né? Abriu portas para a ordenação feminina. No século XX, isso degringolou. E não tem como a gente não associar isso ao feminismo. Então tá aí, ó, mais uma conquista feminista, né? O pastorado feminino, que é certamente, isso eu falo com toda certeza, antibíblico. E talvez tenha aí algumas meninas me assistindo que são pentecostais. Eu tenho muitas mulheres pentecostais que me seguem, até porque o meu background é pentecostal. Na minha conversão, 11 anos atrás, eu me converti numa igreja pentecostal, mas uma igreja séria, sabe? Não é essas coisas loucas, né, pentecostais. A gente tem contato, amizade, amo a minha família pentecostal. Mas nesse ponto eu divirjo seriamente, sabe? E amo o suficiente para dizer que não é bíblico e que é fruto do feminismo. Porque como que pode, né? Como é que pode a mulher? Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho de lógica. O marido, ele é o cabeça espiritual da mulher em casa, mas na igreja, a mulher, ela é cabeça espiritual do marido das outras, porque se ela é pastora, ela está ela está, né, acima ali, ela tem uma autoridade espiritual sobre a igreja. Então, ela está sendo pastora do marido das outras. Assim, é uma loucura, né? E como é que fica? Ela vai pastorear o próprio marido também? O marido dela é o pastor dela e ela é a pastora do marido? Não faz o menor sentido, né? Então,
A Mary Wollstonecraft, né, ela escreveu esse livro chamado Uma Reivindicação aos Direitos das Mulheres, e foi num contexto de Revolução Francesa. Na mesma época, a Olympe de Gouges, ela, uma francesa, também escreveu lá uma declaração lá sobre os direitos das mulheres também, porque tinham surgido uma declaração dos direitos dos homens e dos cidadãos, aí ela falou, vou escrever um para as mulheres também, das mulheres e das cidadãs e tal. A Mary Wollstonecraft, mais ou menos ali no mesmo período, ambas no contexto de Revolução Francesa, escreve essa obra que é tida como o primeiro grande tratado feminista, e ela, ali na obra, ela inclusive refuta o Rousseau, né, refuta o Jacques Rousseau, tipo, ela admira o Rousseau pela visão liberal dele e tal, mas que isso não se estende às mulheres, então ele não vê as mulheres como um sujeito individual que merece educação também no mesmo nível dos homens, merece emancipação e tal, que totó, que lelê. Então é sempre esse embate, né, entre homens e mulheres, as mulheres tentando combater o poder masculino, o patriarcado masculino. Então isso desde sempre, desde o proto-feminismo, né? E claro que isso iria caminhar para a ordenação de pastoras. Óbvio. E eu falo óbvio com tristeza, tá? Com tristeza. Por quê? Se a igreja mantivesse as suas paredes levantadas, sabe, contra a cultura, se a igreja fosse realmente contra a cultura, isso não teria acontecido, né? Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Então, da mesma forma que Eva, né, de repente, falou um cochicho ali no ouvido do Adão, né? Não, come aqui, ó, vai ser bom, a gente vai ser Deus, olha que legal e tal. Da mesma forma, certamente muitas mulheres ao longo da história, a gente vê isso nos registros históricos de mulheres realmente buscando persuadir realmente a liderança masculina eclesiástica para dar essa abertura, para dar voz às mulheres, né? E isso, na primeira onda, por exemplo, que foi muito inspirada pelos escritos, por essa obra, esse tratado feminista de Mary Wollstonecraft, a primeira onda dos Estados Unidos, que foi no século XIX, aconteceu essa convenção chamada Convenção de Seneca Falls. Aconteceu numa igreja metodista wesleyana. Você está me entendendo? Entendeu? Então, uma das suas líderes ali, organizadoras dessa convenção, a Staten, Elizabeth Staten, eu imagino ela, sabe, tentando convencer ali, vai ser só uma reuniãozinha, assim, uma coisa bem básica, assim, só para nós mulheres, assim, discutirmos algumas coisas, assim, alguns direitos, assim, mas coisa boba, nada demais, não. Foi assim que começou, tá entendendo? Foi assim que começou. Então, eu te digo, Gabriel, que a maior parte dessas feministas lá de trás, não essas feministas bobalhonas de hoje, mas as feministas, essas robustas e tal, elas se denominavam cristãs, tá? Elas vêm de uma cultura cristã, uma família cristã. Praticamente todas elas nasceram em berço protestante, sabe? Seja presbiteriano, seja metodista, enfim. Mas muitas delas também, e salvo engano, a Elizabeth Staten, ela acabou se desviando para o Quakerism, para o Quakers. Como é que fala em português o Quakers? Você sabe? Quakers, Quaker. Fala Quaker também, né? Fala Quaker, tá ótimo. Isso. Então, que é uma distorção completa e absurda do cristianismo. Né? Então, não é que elas eram de fato cristãs. Nenhuma ali realmente nasceu de novo em Cristo Jesus. Né? Eu espero que isso tenha acontecido no final da vida delas, mas não temos como saber. E aí veio com tudo, sabe? No século XX, é assim, você abre uma portinha, vamos ordenar essa mocinha aqui, a pastora, que ela é muito inteligente, gosto dela, ela é muito espiritual. A pastora agora ela é a líder da igreja. Entendeu? Fez isso, abriu uma portinha, acabou. A boiada passa. Então, no século XX, degringolou total. Inclusive, e aqui eu não vou me estender nesse tópico,
não acho que seja o mais importante para o contexto, nosso contexto atual, não é o mais importante, mas quero só trazer para os irmãos que, inclusive, a queda do uso da cobertura de cabeça durante o culto aconteceu também no século XX, com esse advento do feminismo, assim, com o movimento feminista se fortalecendo muito, 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 sabe? Especialmente na segunda onda. Então, caiu o véu da cabeça das mulheres. Então, não foi uma coisa assim, foi a partir de então que a cobertura na cabeça das mulheres passou a ser vista como algo cultural. Antes, não era. Então, você tem uma história gigante, né, longa de cristianismo, em que as mulheres usavam alguma coisa na cabeça, seja um chapéu, seja um véu. Eu uso só um paninho bem discreto, uma bandana, ainda mais nos dias de hoje, que é escandaloso, né, você usar alguma coisa. Enfim. Então, anos de cobertura de cabeça, e aí chega no século XX, no ápice da revolução sexual, segunda onda feminista, parará poruru, cai o véu. É cultural. Por que vocês acham que isso aconteceu? Entendeu? As mulheres lá nos ouvidinhos dos líderes. Mas isso foi em que momento do século XX? Só assim, a título de curiosidade, você sabe localizar mais ou menos o ano? Se foi depois da Revolução Sexual, se foi antes, entre guerras? Durante, no contexto. Não vou lembrar o ano, assim, especificamente, porque eu sou péssima de datas, enfim, mas eu lembro de algumas. O ano especificamente eu não sei te dizer, mas houve até um tratado, uma carta ali pedindo para que se tirasse os véus, não sei o quê. Tem um livro muito bom que chama Cover for Glory, do Dale Partridge. Eu não concordo com muita coisa dele, mas nesse ponto, na análise de 1 Coríntios 11, ele é brilhante. Mas, como eu disse, esse não é o principal ponto, porque de nada adianta as mulheres colocarem um trenzinho na cabeça se elas nem entendem o princípio da submissão feminina. Então, de nada adianta, seria hipocrisia. Que é um item que, assim, é um item que ele carrega todo um significado, né? Exato. Acho que afetou, o problema não é o item em si, né? Mas é o significado dele, né? O significado que quebra da tradição e tudo mais, né? Isso é uma coisa muito relevante, que às vezes as pessoas não têm dimensão. Mas uma coisa que você falou é que, assim, eu vi quando a Débora Luciano fez aquela entrevista nela no Marcelo Andrade, ela falou, sabe, das comunidades em que esse proto-feminismo se desenvolveu, foram comunidades quakers, ou seja, foram comunidades que os quakers, eles são um grupo tão complicado de você avaliar, que eles não têm nenhuma confissão, você não consegue nem dizer muito bem no que eles acreditam. Eles são muito parecidos com os evangélicos hoje. Né? E uma coisa que o próprio professor Lucas Gesto uma vez estava falando numa live, há pouco tempo atrás, que eu assisti dele, num canal grande aí, que eu esqueci o nome, e ele fala o seguinte, ele fala que o anabatismo é essencial para você entender esse evangelicalismo brasileiro, que é muito disso, assim, você não tem tradição, você não tem confissão, você não tem símbolo de fé, e às vezes eu acho, sabe, mano, de vez em quando eu perco um pouco a paciência, né, cara, no Instagram, que nego me faz umas perguntas, aí às vezes eu acho que, assim, as pessoas, elas superestimam muito. Eu sei que tá certo, elas esperam muito dos pastores, né? Esses dias eu estava falando de uma determinada pessoa, uma pessoa pública que eu não vou mencionar aqui, até porque eu gosto da pessoa, e alguém no grupo chegou assim, falou, poxa, esse cara não é discipulado pelo pastor, e eu falei, meu Deus, cara, o cara é uma sumidade intelectual, essa pessoa que eu tô falando, que até uma pessoa que eu gosto. Você acha que algum pastor vai ter moral para ensinar alguma coisa para esse cara? Os pastores que não lê nem a confissão de fé, não lê nem a Bíblia direito, vão conseguir fazer isso? Mas por que isso? É porque o contexto do qual o evangelicalismo brasileiro surgiu é um contexto que você não tem confessionalidade, você não tem rigor doutrinário, você não tem rigor teológico. Então, assim, não tem como esperar muito do Brasil, né? Esse é um problema. E eu falei esses dias, né, que, assim, uma coisa que me incomoda muito é isso, sabe? Essa superficialidade, sabe? Essa rasidade que o Brasil tem, e por um lado, e por outro lado, as pessoas não entenderem isso, entendeu? Não entenderem o nível que a gente está. Eu lembro que atrás você estava falando, né, sobre a questão de, hoje, a maior parte das mulheres trabalha fora. E eu defendo, de fato, que elas tinham que trabalhar dentro de casa, próximo à casa, junto com as famílias. Só que, assim, a realidade concreta que a gente vive hoje
Isso é um ponto que eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade. É muito diferente disso. É muito diferente disso. Então, você trouxe o teu testemunho aí muito, muito tocante, né, sobre essa questão do teu útero e tal, mas você entende que a ordem de Deus é para que nós tenhamos filhos. E eu vejo que hoje se cria muito norma em cima de exceção, norma em cima de circunstância. Você não valoriza a norma conforme ela está na palavra de Deus, que a norma é aquilo que está na palavra de Deus. Agora, se a gente está numa circunstância muito complicada, uma circunstância assim subversiva, a gente tem que ter meios de resistir a isso, né, de se opor a isso. Se a nossa geração não conseguir dar jeito nesses problemas, a gente tem que pensar na próxima geração, né, ou nas próximas gerações, no longo prazo. Por isso que o pós-milenismo é tão importante, né, porque o pós-milenismo ele dá um horizonte para você pensar no longo prazo. Eu falo mesmo, né, assim, aqui eu não sei quem, né, fez um comentário sobre o pós-milenismo. Eu, antes de eu ser pós-milenista, eu não fazia nada, sabe? Eu ficava na minha. Depois que eu virei pós-milenista, que eu criei a Brasdune Brasil. A Brasdune Brasil só existe por conta do pós-milenismo, que eu entendi que não há algo para lutar, há uma luta a ser feita. E assim, Amanda, a gente já está em mais de uma hora de live, está muito bacana esse assunto, mas eu queria dirigir para você a quarta questão, depois se você quiser falar um pouco das outras questões, que eu acho que você passou bem. A gente falou muito sobre como o feminismo tem afetado a igreja, como que as antifeministas da igreja elas são inconsistentes, mas eu queria perguntar agora para você, como que a gente faz para combater o feminismo? A gente vê o feminismo é um mal, a gente expôs aí, a gente explicou todas essas nuances aí, você trouxe para nós, mas como que a gente combate o feminismo de verdade? Então, Gabriel, antes de eu responder essa pergunta, não quero deixar de passar pela questão que você disse da diferença entre as regras e as exceções, tá? Então, vou falar rapidamente sobre isso, e aí, se eu esquecer da pergunta que você me fez, você repete, por favor. Mas, enfim, essa questão das regras e das exceções, né, é muito, assim, é muito importante que a gente entenda isso. Então, eu vou falar aqui sobre Débora, por exemplo, né? Débora é uma carta na manga que as feministas têm e que também as antifeministas têm. Tá? E que as igualitaristas têm e que as complementaristas têm. Porque no complementarismo tem duas vertentes diferentes. Para você ver que complementarismo é, como você disse, é apenas uma reação ao igualitarismo. É só um medinho de dizer, não, na verdade a Bíblia ela é patriarcalista, é patriarcal, né? Então surgiu dentro do complementarismo, que é essa reação, surgiu o complementarismo estreito e o complementarismo amplo. O complementarismo estreito, que me parece, a maioria aí no Brasil, não sei, mas as teólogas gente boas, todas são complementaristas estreitas. A Débora também é uma carta na manga delas, sabe? Tipo, não, a mulher pode ser o que quiser na sociedade. Deus não tá nem aí para isso, né? Que é a mesma coisa que os igualitaristas falam, né? E que é a mesma coisa que as feministas falam. Então, para você ver aí como que a igreja hoje não é mais contra a cultura, não é uma antítese, né? Isso é muito complicado. Débora, ela foi levantada ali para ser, né, na época de Juízes, ela foi levantada em uma época, um contexto muito complicado, e a própria palavra lhe diz, né, no livro de Juízes, que era uma época em que cada um fazia o que queria, o que achava que era correto. Então, eu imagino o caos que era aquele contexto, né? E vários juízes tiveram que ser levantados em diferentes épocas, porque o povo ali de Deus, o povo de Israel, sempre caía de novo na idolatria a outros deuses, né? Então, Deus levantava um juiz ali, que governava por tanto tempo, tantos anos, aí esse juiz morria, e aí, esse é o padrão desse livro. E aí o povo se desviou novamente do seu Deus e tal, adorando a outros deuses, né? E aí, o que acontece? Deus, ele vai e levanta Débora. Sim, porque nós sabemos que Deus levanta os governantes, todos. É ele que coloca os governantes no poder, né? Seja de direita, de esquerda, seja quem for. Então, Deus levanta Débora ali nesse contexto. Mas, o que é importante dizer é que, primeiro, Débora é uma exceção numa liderança. Ela é uma exceção, ela não é a regra, não é normativo.
Se você ler a Bíblia inteira, você vai entender que o contexto da Bíblia ali, no quesito liderança, é masculino. É masculino. Então, Débora foi uma exceção, é algo descritivo, não é algo normativo. Né? Ela foi levantada para aquele contexto específico em que claramente os homens se acovardaram. Claramente os homens se acovardaram. Então, Deus, como assim, uma forma até, sabe, de dar um tapa na cara do povo, dos homens, entendeu? Para envergonhar os homens, ele levanta Débora, ok? E isso a gente tem, inclusive, um versículo em Isaías 3:12, que fala exatamente isso, né? Que diz, é o próprio Deus falando, usando a boca de Isaías: meu povo é oprimido por uma criança, mulheres dominam sobre ele. Meu povo, seus guias o enganam e o desviam no caminho. Então, mulheres dominam sobre ele. Isso é um julgamento de Deus, não é um presente de Deus, né? Em outras versões, é bem mais claro. Fala, inclusive, mulheres tomam a frente do governo. Em outras versões está dessa forma. Então, não é algo normativo, não é algo que Deus vai fazer sempre, entendeu? Então, uma Margaret Thatcher da vida, que é o ícone das antifeministas, entendeu? Ela não é um padrão de feminilidade, minhas meninas. Ela não é um padrão de feminilidade, tá? Então, Débora ali foi uma exceção, e até a forma como ela governa é diferente. Ela está ali sentada debaixo de uma palmeira, ali, provavelmente não é mencionado se ela tem filhos, isso é importante também. É mencionado que ela é mulher de Lapidote, mas não menciona nada sobre filhos. Eu, nas minhas conjecturas, né, a gente sempre faz conjecturas, a nossa imaginação é fértil, eu imagino, por exemplo, que essa mulher não tinha filhos, não sei, né, não mencionado, então pode ser que ela não tivesse filhos, de repente tinha, né, problemas de infertilidade, esterilidade, que era algo presente na Bíblia, a gente vê mulheres com esse problema, e de repente ela não tinha filhos. Então, nesse contexto, se ela não tiver filhos, melhor ainda, fica mais fácil para ela ser ali a líder daquele tempo, tá? Mas mesmo que se ela tivesse filhos, ainda que ela tenha filhos, eu imagino essa mulher debaixo da palmeira com as crianças dela aqui, ó, sentada com ela, e aí o povo de Israel vem para ela aconselhar esse povo, para julgar as questões desse povo. Pronto, faz a filhinha lá, o povo vem, é isso, entendeu? Como uma mãe, quase como uma mãe, quase não, porque inclusive ela é chamada mãe de Israel. Então até o jeito dela liderar é diferente dos homens. Ela é considerada uma mãe de Israel, sabe? Mãe, um ser que nutre, que aconselha, que acolhe, certo? E é muito interessante porque aí ela vai e fala esqueci o nome dele, Bimelec, não? Fala para Baraque. Baraque. Fala pro Baraque. Ô, Baraque, meu filho, Deus falou para você ir lá, entendeu? E acabar lá com os cananeus, né? E o Baraque vira para ela e fala: eu só vou se você for comigo. Gente, pensa bem, esse cara era o líder supremo ali, entendeu? O líder supremo do exército ali. Você pensa, então, na covardia dos homens nesse contexto. Se o líder tá desse jeito, imagina os outros. Se a mulher, essa juíza e profetiza, tá falando com ele, tá sendo boca de Deus, ele tá falando com ele: olha, Deus manda te dizer pra você ir lá e acabar com os cananeus, ele vai te dar vitória. Ele fala: não, eu não. Fala para Deus que não, só vou se você for comigo. Vocês estão entendendo o nível de covardia masculina naquele contexto? E aí Débora fala: então tá bom, né? Mas aqui, Deus vai dar a vitória nas mãos de uma mulher. E ela não fala isso com um tom de feminista, sabe? Sou a empoderada, Deus vai dar a vitória nas mãos de uma mulher. Que maravilha, olha o protagonismo feminino, porque tudo agora é isso, né? Protagonismo feminino. As mulheres leem a Bíblia, leem a história de Débora, pensando no protagonismo feminino. Elas já procuram protagonismo feminino na Bíblia para falar aqui, ó, essa mulher aqui, ela era poderosa. Mas aí Débora fala: olha, não, vai entregar na mão da mulher, meu filho, a vitória. É para envergonhar ele, ela não está se exaltando. E tanto que isso acontece, né? A Jael é quem enfia a estaca na cabeça do Cícera, o malvadão lá. Mas ela faz isso também de uma forma diferente, de uma forma mais feminina, porque assim, no tete-a-tete, na luta, na guerra, ela não ia dar conta. Ela assassina ele, né? Verdade, ela assassina ele enquanto ele está dormindo. Isso. Tá dormindo, né? Dá o leitinho, tá lá dormindo, pum,
né? Claro, exigiu coragem, exigiu, mas só para diferenciar a força feminina da força masculina, né? E aí, no Cântico de Débora, ela exalta, sabe? Ela se mostra feliz e anseia para que isso continue dessa forma, que os comandantes de Israel, que os líderes, que os generais, que os príncipes de Israel se levantem. Então, nós vemos aí uma mulher maravilhosa. Eu amo a Débora, sabe? Não tem problema nenhum com ela. Amo, acho ela, assim, uma mulher incrível, que foi usada por Deus ali, mas não tem nada a ver com empoderamento feminino e com liderança feminina na igreja ou na sociedade, não tem nada a ver com isso. No máximo, a gente pode comparar com o quê? Com uma juíza civil? Talvez seria, né, para não fazer um anacronismo. Inclusive, é o ponto do Wayne Gruden. Eu não sou um grande fã do Wayne Gruden, mas assim, eu acredito que ele tem uns argumentos bons contra a ordenação feminina. Eu cheguei a ler o livro dele para fazer as minhas refutações à Vicky lá na época, que eu acho que eu fiz esse vídeo contra a Vicky ano passado. E uma coisa que é muito interessante é que se você ler o próprio texto ele parece que ele deixa escancarado que Débora é um caso excepcional, por muitas razões. Algumas a Amanda já falou, e outra, você pega Juízes, capítulo 4, verso 4, olha que o texto diz em português. Se você pegar no original, a coisa ainda é mais escancarada. Ele fala, Débora, mulher de Lapidote, era profetisa, era também juíza dos israelitas naquele tempo. Enfatizando que era uma mulher, né? Ou seja, é uma mulher, é profetisa, mulher de não sei quem, e juíza. E quando você pega o texto no original, é muito acentuado isso. E ela não se gaba, como a Amanda diz, não se vê como uma empoderada. Pelo contrário, ela usa daquela covardia de Barak para dizer que a vitória não veria pela mão dele. O que uma mulher faria diferença na batalha? Você vê que era realmente um contexto de covardia. E as pessoas pegam essa exceção, Amanda, e falam assim, não, olha aqui, exemplo. O livro da Vicky que eu li integralmente aquela porcaria. Impressionante, né? Porque ela bateu em mim no Twitter, falou que, não sei o quê. Ela me bloqueou no Twitter, né? Mas ficou batendo em mim pelas costas, né? Que o pessoal fica me mandando essas coisas, que eu também não entro muito no Twitter. Ela falou, não sei o quê, o cara tem uma página de um teonomista, ela inventou um monte de espantalho da teonomia lá e tal, falou que me refutou. E ela, eu lembro que uma coisa que ela reclamava é que ela falava assim, as pessoas elas vão bater no meu livro sem ler. E não, eu parei e li. Eu li o livro de capa a capa, vi os argumentos. E é impressionante como ela se refere a Débora. Ela fala, Débora é meu exemplo favorito do Antigo Testamento. Porque ela era juíza e profetiza. E era mulher empoderada, né? Ela não usa essa palavra, porque o pessoal igualitarista tenta, às vezes, ser sutil nos termos, né? Você não vai falar de patriarcado, mas você vai falar de androcentrismo, vai começar a mudar as palavras, assim, para tentar fazer aquele malabarismo que a gente conhece. E você vê, o próprio texto deixa claro que isso aí era uma exceção. E é uma coisa, Amanda, que as pessoas têm muita dificuldade. Não é só nisso, não. Que nem tudo que a Bíblia descreve, ela está aprovando. Ontem eu participei de uma live do Banzoli, assim, foi muito engraçado, cara. Porque eu não vou nem citar o nome do irmão aqui, porque talvez ele esteja me assistindo. E a gente estava falando sobre a questão de aliança com os católicos, né? Com os católicos romanos para combater progressismo, combater aborto e tal. E eu sou contra qualquer aliança com eles, né? Eu acho que eles são nossos inimigos e é isso aí, não tem muita conversa. Mas aí ele falou, né? Que, não, a gente tem que se unir a eles, porque... E, na verdade, não era nem os católicos no geral, eram as pessoas que seguem o pensamento do Olavo de Carvalho. Aí ele falou assim, a gente tem que se unir aos olavistas para combater o comunismo. Porque o rei Josafá, que era um rei justo, um rei santo, pela própria escritura que diz que Josafá era temente a Deus, ele se uniu a Acabe para enfrentar os sírios. Aí eu olhei e falei assim, caraca, meu, como que ele está usando uma batalha que foi um desastre como exemplo? Porque se você for ler o texto em que Josafá se junta com Acabe é morto, porque assim, ele tinha recebido uma profecia que ele ia morrer, aí ele não coloca as roupas reais, deixa o Josafá com as roupas reais e fala assim, Josafá, você fica com a roupa de rei, eu vou ficar escondido. E ele é morto, assim, com uma flecha que alguém jogou de forma aleatória. Então se vê, assim, às vezes falta às pessoas uma leitura mais atenciosa. É erro de exegese básica. Só que aí entra um ponto, Amanda, que eu falo com muita frequência,
e às vezes quando eu tenho até algumas discussões com alguns amigos meus, assim, discussões amistosas, de que o problema da hermenêutica é que você, às vezes, vai ler o texto já com o teu viés, já com o teu pressuposto. Essa galera, eles vão encontrar o que for para defender a vida. Seja eles vão dizer que o texto está errado, vão apelar para o texto crítico, ou vão pegar o texto receptus e tentar distorcer. A galera já tem um pressuposto, já estão moldados com a mentalidade modernista. Uhum. Exatamente. Inclusive o seu vídeo refutando, todos os vídeos ali eu assisti todos, muito bons. O de Débora, inclusive. Quem não assistiu, assiste, gente. Muito bom. É antigo esse vídeo, hein? Uhum. Faz um tempinho. Mas, agora voltando à sua pergunta, então. Que como combater o feminismo? Como a igreja deve combater o feminismo, que a gente aqui expôs o feminismo, mostrou como ele aparece na igreja, como as pessoas usam o feminismo, até mesmo dentro da teologia. Agora, como que a gente combate isso? Como a gente faz uma frente a isso? Precisa começar a combater de dentro agora, né? Precisa começar a combater de dentro, porque é muito raro, gente, ver uma igreja que não é feminista. Até as reformadas, até, sabe, gente que se diz antifeminista e tal, é feminista sem saber, entendeu? E eu não tô falando com maldade, nossa, odeio. Não, gente, amo as minhas irmãs em Cristo, os irmãos, mas é muito complicado. As pessoas realmente são feministas, homens e mulheres, sem saber, porque não sei, ou porque não conhecem profundamente a Bíblia, ou porque não conhecem também a história do feminismo, mas me parece que estamos deixando de viver uma cosmovisão de fato cristã, para dar as mãos para a cultura mundana, sabe? Vem cá, deixa eu pegar um pouquinho dessa cultura mundana aqui, só um pouquinho, colocar aqui na igreja, não vai ter problema e tal. Então, a gente precisa começar a subir as paredes em vez de muitas pontes. Eu estou falando isso porque agora é moda falar que a gente precisa construir pontes em vez de subir paredes. Bom, depende, tá? Na verdade, para muitas coisas, a gente precisa subir parede mesmo. Subir parede, igual o Neemias fez, entendeu? E ele, a propósito, estava tendo oposição de dentro também, né? Então, a gente precisa subir essas paredes santas e realmente purificar a igreja. Não acredito que é algo que a gente vai ver um resultado maravilhoso em breve, sabe? Acredito que só nas próximas gerações, não sei se a gente vai estar vivo para ver, mas como eu creio numa igreja vitoriosa, gloriosa, a gente, sabe, precisa arregaçar as mangas realmente. E nós precisamos, portanto, para combater o feminismo dentro e fora da igreja, primeiro, temer ao Senhor, verdadeiramente, entendeu? Mortificar a nossa carne, mortificar o nosso pecado diariamente, porque o nosso ego grita mesmo. Porque, assim, por mais que, por exemplo, a submissão feminina não seja um fruto da queda, mas ela sempre existiu, né? Após a queda, ficou mais difícil, né? Deus, ao amaldiçoar a mulher ali, ele fala também que para a mulher assim, seu desejo será para o teu marido e ele a governará, né? E ele a governará, a dominará. E é interessante a gente entender essa passagem que está em Gênesis 3, que fala assim, o desejo será para o teu marido. E aí muita gente boa, viu? Muita gente interpreta isso errado, falando que a mulher vai desejar estar com o marido ali, vai ser apaixonada pelo marido, querer o marido, mas o marido vai governá-la, vai ser opressor. Ou seja, mais uma vez, trazendo a imagem da mulher de boazinha, ingênua, anjo da casa, que só quer o marido para ela. E o marido opressor que vai dominar sobre ela. Não é nada disso, não. Ambos aqui, como eu disse, têm o mesmo potencial maligno, se não estiverem em Cristo. Então, o que vai acontecer aqui é que a mulher, o desejo dela será contra o seu marido. Ela vai querer tomar o lugar do marido. Ela vai querer ser a cabeça da casa, vai querer ser a cabeça da igreja. Ela vai querer ser a cabeça, a líder, entendeu? A mulher macho, sabe? A mulher que manda na casa. Isso é tão comum hoje, eu acho tão feio. Vira piada, mas, gente, me deixa triste, entendeu? Aqui nos Estados Unidos tem uma frase, happy wife, happy life. Esposa feliz, vida feliz. Então, assim, faz o que
se a mulher quer, entendeu? Ou então, o marido é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, tipo, ela que te manipula para você virar a cabeça para onde... Gente, para com essas palhaçadas, você tá entendendo? Isso não é bíblico. Então, Isso assim... é muito forte, Amanda. Só desculpa te cortar, Uhum. fazer um exemplo. Eu ouço muito, e eu já passei em igrejas, hoje não, felizmente, né? Na minha igreja eu não ouço mais essas balelas, né? Mas eu já ouvi muita igreja, muito congresso, pastor, sabe? Pastor que era líder da igreja falando isso, nós mulheres são melhores que a gente. Falaram quase isso. Ah, você tem que obedecer tua mulher, que tua mulher falar, você faz para não ter problema. E você vê, e é uma coisa que me irritava profundamente, sabe? Que é uma coisa assim que parece que as pessoas não têm noção, as pessoas caem até nesses gracejos, nessas brincadeirinhas. Que isso aí que você falou é uma coisa que eu percebo assim muito claro. Isso aí que você falou sobre esse lema aí americano é uma coisa que no Brasil acontece muito também. Pois é. Então, assim, temer o Senhor é o princípio de tudo, porque aí a gente vai parar com essas palhaçadas, né? Vai entender a ordem criacional, que é boa, que é muito boa, gente, tá? É muito boa. Eu sou uma mulher muito melhor com o meu marido. Isso é fato. E ele é, sim, o meu cabeça. Ele é, sim, o meu cabeça. E a gente vai acabar a live daqui a pouco, porque eu, inclusive, vou fazer a jantinha dele. Entendeu? Feliz da vida. Fazer a jantinha do meu marido. Então, assim, a gente precisa assumir as nossas posições de mulheres. A gente precisa parar de ser como a feminista que odeia a natureza feminina, que cria uma mulher utópica para adorar. A gente precisa parar com isso, entendeu? Ser mulher é muito bom. A gente precisa estar confortável na pele de uma mulher, sabe? Ser mulher. Então, temer ao Senhor é o primeiro de todas as coisas. Líderes, outra coisa para combater o feminismo, dentro e fora da igreja, líderes corajosos. Então, não estou falando aqui só de mulheres corajosas, como eu, que estou aqui dando minha cara a tapa. Não, eu estou falando antes de mim, tá? Mais do que... Eu quero poder falar menos sobre isso num futuro próximo. Eu quero ver os líderes, homens se levantando, sabe? Homens como Gabriel, que fala tantas impopularidades também. Mas pastores, homens de Deus, pastores se levantando para falar contra o feminismo dentro da igreja e fora da igreja, sem ficar passando a mão na cabeça das mulheres, sabe? Porque tem medo, sabe? Tem sempre que andar em casca de ovo, sabe? Para falar com as mulheres, para apontar os pecados femininos. Não, para com isso. Não é assim que você ama as ovelhas. Você ama as ovelhas, tanto homem quanto mulheres, como confrontando em amor os pecados dessas ovelhas, trazendo as suas ovelhas para o centro da vontade de Deus, para a palavra de Deus, para a ordem de Deus. Porque quando tudo perde a ordem, sabe, vira um caos realmente. Então a gente tem um caos hoje dentro da igreja e fora da igreja. Tem uma passagem muito boa que é em Tito 2:3, sabe? Nós precisamos de mais mulheres aos moldes de Tito, capítulo 2, versículo 3. E está muito difícil de encontrar essas mulheres. Que diz, isso aqui é uma carta de Paulo a Tito, né? Aí diz que Tito é pupilo de Paulo, foi enviado para Creta para plantar uma igreja. Então, Paulo fala para ele, olha, semelhantemente, então ele diz algo anteriormente, né? Ele está ali dando as instruções, e ele fala, olha, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Aí ele vem numerando o que é esse bom, ensinar o que é bom. O que as mulheres mais velhas da igreja devem ensinar as mais jovens? Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, ok? A estarem ocupadas em casa, em outras versões a gente tem a serem boas donas de casa, a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos. A fim de quê, pessoal? A fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Olha a seriedade disso. Olha a seriedade disso, né? E, então aqui, assim, amarem seus maridos e filhos, que vem, com certeza, antes de qualquer carreira profissional, sabe? Para isso, você precisa fazer escolhas, dependendo da fase da sua vida em que você se encontra. Porque você não é a Mulher Maravilha, não é. Você vai ficar exausta, não existe. Alguma coisa vai ficar mal feita, né? E a serem prudentes e puras. Prudentes aqui, a palavra no grego se refere a sensatas, se refere também ao autocontrole, ao domínio próprio, mulheres, tá? E aí, pura, se refere ao quê? À castidade, à rejeição do quê? Da sensualidade pública.
sei dar uma outra live, né? Mas quem me conhece, quem me acompanha no Fielmente Feminina, sabe que é o principal assunto sobre o qual eu falo. Comprem meu livro, Costurando Modéstia no Coração, João Calvino Publicações. Porque, assim, a gente vê, inclusive, entre as antifeministas, entendeu? Entre conservadoras, sensualidade gritando, sabe? É uma entrega, assim, às paixões baixas, sabe? Que é impressionante, assim. O que a gente vê de conservadora falando, escrevendo, feminista não, feminina sim. Feminina sim. Aí você vê a foto, tá o carão sensual, sabe? Carão sensual provocativo, tá aquela roupa indecente, o decote lá no umbigo, essas coisas, sabe? Tá lá a foto de biquíni, que é lingerie, né? Biquíni é lingerie de praia, não tenho o que dizer sobre isso. Então, assim, sabe, mulheres, reordenem as suas afeições, sabe? De verdade, assim. Nós temos afeições diferentes das masculinas, e tá tudo bem, isso é muito bom. Se complementa, sabe? É como funciona a sociedade, é como um lar funciona, é como uma igreja funciona, é como a sociedade funciona. Não adianta ter antifeminista lá no Congresso, sabe? Gritando que nem homem, querendo ocupar lugares masculinos. Não, que tal a gente, na verdade, estimular homens cristãos, homens que vocês conhecem, sabe? Que são piedosos, que são inteligentes, que são tementes a Deus, para que se candidatem aí a essas lideranças políticas, sabe? E a gente, com muita alegria, a gente vai auxiliá-los, sabe? De outras formas, de diversas formas. Mas, assim, mulher antifeminista que tal, entendeu? E, gente, tá, Ana Campaiolo, não tem porquê, né, omitir o nome, tá? Ela, sim, ela tem um trabalho incrível, assim, em muitos aspectos, né? Eu acho, assim, que ela é um marco, assim, do antifeminismo no Brasil. Então, tem valor o que ela faz? Tem. Mas cuidado, primeiro, para não idolatrá-la, tá? Como uma mulher, uma referência de mulher cristã. Cuidado também com isso. Mas, assim, é problemático, porque você lê o livro dela, ela aponta questões ali de o que é ser uma antifeminista, mas ela vive tal como uma feminista, exatamente nesses aspectos. Então, acho muito complicado essa cultura da mulher macho, da mulher que se insere nos ambientes masculinos e acaba tendo que se masculinizar. E ela mesma já falou isso num vídeo, um texto, não me lembro, mas ela já falou que ela precisa se masculinizar lá no ambiente dela, de trabalho dela, do parlamento. Então é isso, sejamos de fato, sabe, mulheres que glorificam a Deus como mulheres e que estimulam os homens a glorificarem a Deus de fato como homens, como líderes. Isso é lindo, gente. Não tem por que não querer algo assim, né? Muito bom, Amanda. Assim, é muito boa mesmo a sua fala, né? Fico até com receio de estragar o que eu vou falar a seguir, mas eu queria fazer um pequeno acréscimo, porque, como eu estava falando com você em off-topic, eu não sou pastor, eu não gosto muito dessa pegada muito moral, ética, né? Embora eu veja que ela é central, ela é essencial, mas eu sou um estudioso, né? Assim, da história, da filosofia, do reconstrucionismo. E uma coisa que eu gostaria de acrescentar, que eu acredito que é um caminho para combater o feminismo, numa outra direção, que se focou a questão ética, né, de questão das mulheres evitarem a sensualidade, as mulheres serem discipuladas por mulheres mais velhas, né, você incentivar homens, de fato, a ser pastores, a estar ocupando posições relevantes. Mas, além disso, uma coisa que eu acredito que é central para combater o feminismo é a restauração da família. Na verdade, eu nem diria que é uma restauração, é uma criação da família, que esses dias o Amanda estava falando, eu acho engraçado a direita brasileira ela defender a família, porque me parece que não existe família no Brasil. Né? As pessoas falam de família, mas eu não sei muito bem o que é isso, né? Porque eu assim, nasci numa família estruturada, né? Mas eu vejo que é só exceção da exceção. Porque você vê as famílias, mesmo estruturadas, elas não são famílias no sentido bíblico. Porque o que é uma família no sentido bíblico? É o homem, a mulher, os filhos unidos. Hoje a gente vive numa sociedade em que as famílias estão fragmentadas, em que a criança tem uma cabeça, a mulher tem outra, o pai tem outra. A gente precisa criar famílias que elas são sustentáveis em matéria
delas terem uma tradição familiar mesmo. Eu vejo que isso é uma coisa que não existe no Brasil, por isso que eu falo que não existe família no Brasil. Esse negócio de família é um ideal, não uma realidade. A gente tem que transformar isso em realidade. É a questão de sustentabilidade econômica. Eu sou um defensor de que famílias elas sejam incentivadas assim a empreender, a ter seu próprio negócio em que todas as pessoas da família trabalhem. Eu acho que a gente tem que parar com esse negócio de eu vou fazer faculdade para ir trabalhar numa indústria, aí a mulher, vou fazer faculdade para trabalhar não sei aonde. Não, a gente tem que começar a buscar estar próximo um do outro, ter nossa própria subsistência a partir de um empreendimento familiar. Eu, assim, teria mais a acrescentar na questão da dinâmica social que isso daria certo, porque hoje a gente vive num mundo que de fato dificulta isso, mas eu acredito que para sanar certos males a gente precisa de um esforço a mais, que uma dificuldade que a igreja tem hoje é de se esforçar. A gente tem que se esforçar para fazer isso acontecer. E isso é uma coisa que eu vejo que até a igreja deveria falar, os pastores deveriam falar. Essas famílias que hoje a gente tem, elas não se dão em um contexto adequado. Logo, a gente tem que criar o contexto adequado. É aí que eu vejo que o reconstrucionismo é tão importante. As pessoas, quando eu falo de reconstrucionismo, elas querem saber como é que seria um Estado cristão. Como é que é ser um Estado cristão e tal. São muito obcecadas com essa questão de Estado. E o Rushdoony mesmo, nos seus últimos anos de vida, ele deu muita ênfase na questão da restauração da família. Ele defendeu fortemente que as famílias elas se tornassem mais fortes, porque a família é a instituição mais básica da sociedade. Antes de você ter antes de você ter a própria igreja, você tinha a família. Então a gente tem que reafirmar a família. E é a família bíblica patriarcalista. Isso tem que ser pregado, mas eu acredito que nós temos que buscar as condições para que isso seja vivido. E eu aqui não estou dizendo que vai ser uma coisa fácil. Às vezes as pessoas que estão me ouvindo aqui estão falando, pô, Gabriel, isso é utópico. E não é utópico. É a Bíblia, é o que a palavra de Deus promove. O fato de ter existido a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, exige mais da gente. A gente tem que contornar isso. Então a gente, enquanto igreja, tem que se mobilizar contra isso. Uma coisa que você falou que é muito importante é sobre a igreja hoje ela não ser contracultural. Hoje a igreja ela abraça a cultura, ela aceita a cultura. Ela perdeu a sua força cultural. A igreja ela precisa retomar essa força cultural. E retomar essa força cultural exige um esforço moral. Por que eu bato tanto dos teólogos gente boa? A galera acha que é só por causa de teologia. Só por conta de teologia. As pessoas acham que, Gabriel, você é pós-milenista, você é, sei lá, você é evangeliano, você é calvinista, tá batendo neles porque você acha que todo mundo tem que ser igual a você. E não é o caso, não. De fato, eu acho que se as pessoas acreditassem no que eu acredito, elas seriam melhores, assim, em muitos aspectos. Fato. Eu acredito na minha própria confissão de fé, acredito na perspectiva escatológica que eu divulgo, acredito na filosofia infantil, mas o maior problema dos teólogos gente boa é um problema moral. É que eu sei que muitos lá, mano, eles não são burros. Eles são pessoas inteligentes, só que eles são covardes. Eles defendem coisas simplesmente para estarem confortáveis, para estarem adequados ao status quo, para não precisarem se indispor com não cristãos, não parecerem retrógrados, não parecerem misóginos, machistas, o que for. Então existe um problema moral na igreja, um problema moral que é muito grande na igreja. E a gente precisa resolver isso com o quê? Com o que a Amanda falou. A gente precisa voltar para as escrituras. Pensar homem, mulher, família a partir das escrituras. E acrescentado a isso, a gente tem que buscar as condições para, segundo as quais uma família verdadeiramente bíblica possa se articular. Bom, Amanda, falei um bocadinho aqui, mas aí eu queria passar para você, já te agradecendo pela presença, foi muito boa essa live, pessoal interagiu bastante aqui no chat, e eu queria pedir para você dar as suas considerações finais, alguma coisa que eventualmente você não tenha dito, agora é o momento. Amém, amém. Acho que a gente abordou bastante coisa. Foi um prazer enorme participar dessa live. Espero aí que os irmãos todos tenham sido edificados.
E você falou sobre a família, eu diria que a principal antítese do feminismo é realmente a família bíblica, construção de famílias bíblicas, mesmo com a cosmovisão cristã reformada. Essa é a maior antítese do feminismo. Porque as outras coisas, elas se encaixam. Por exemplo, uma outra grande antítese do feminismo, que eu gosto de falar muito, é a modéstia cristã, né? Que é essa antítese à mulher hipersexualizada que a gente tem hoje, que se estende até para crianças. A gente vê crianças e adolescentes hipersexualizados na nossa sociedade, no modo como se vestem, como agem, como tiram fotos, enfim, como se comportam de modo geral. Então, nós precisamos ser essa antítese, né? Uma família bem estruturada, família de fato cristã, uma modéstia cristã, modéstia que é humildade, que é respeito ao próximo, que é respeito com o próprio corpo, que é reverência a Deus, enfim. Com isso fica mais fácil, não que seja fácil, e é um longo caminho, combater o feminismo. E realmente a mensagem é: voltemos para as raízes, sabe? Voltemos para as escrituras de fato, sem temer aos homens, porque eu acho que a igreja hoje teme muito aos homens. Eu assumo, eu por um tempo eu estava muito temente aos homens. Vão me cancelar, o que vão falar se eu falar essas coisas que eu estou falando aqui agora. Eu acho que é a primeira vez que eu falo tantas coisas que estavam entaladas aqui, que eu converso só com meu marido e tal, então, mas é porque eu realmente tenho me desprendido cada vez mais dessa busca por aprovação de homens, que todos nós buscamos em algum nível, então por isso que a gente precisa mortificar o nosso pecado, o nosso ego, dia a dia, para que aí sim nós floresçamos como filhos e filhas de Deus, como famílias cristãs, como igreja e como sociedade. É isso. Obrigada a todo mundo, viu? Deixa aí os comentários que eu quero ler depois. Amanda, satisfação em ter você aí com a gente. Agradeço imensamente sua presença. Foi enriquecedor essa live que a gente fez. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pessoal, o link das páginas da Amanda para vocês seguirem. Tem um pessoal perguntando aqui. É Fielmente Feminina. E eu vou colocar aqui abaixo o link, tanto para o YouTube quanto para o Instagram. Vou colocar o link do livro dela também, o pessoal estava perguntando. O nome do livro é Costurando a Modéstia do Coração. Opa, pode falar. Cupom de desconto, Fielmente Feminina 10. Fielmente Feminina 10. Se você puder escrever também. Que aí dá um descontinho para eles. Beleza, eu escrevo aqui na descrição. Então é isso, minha gente. Forte abraço a todos e até a próxima.